Senhoras e senhores, ouvintes, o Grupo Diário de Comunicação reafirma o seu compromisso com a democracia ao proporcionar aos eleitores e às eleitoras a oportunidade de conhecer as propostas de todos aqueles que querem administrar a cidade de Manaus. Ontem, nós demos início a esse trabalho com a entrevista com Marcelo Amil, filiado ao PCdoB. Hoje, nós damos prosseguimento a essas entrevistas individuais, todas ao vivo. Uma reunião com os representantes dos candidatos definiu as regras para as entrevistas. Vamos conferir. A duração é de 20 minutos, mais 3 minutos para as considerações finais. O tempo deve ser usado para o candidato expor as suas propostas. Caso outro candidato seja mencionado e haja a necessidade, haverá o direito de resposta. Todos os questionamentos foram realizados por jornalistas do Grupo Diário de Comunicação. As perguntas serão as mesmas para todos os entrevistados e foram enviadas com antecedência às assessorias para o conhecimento e preparação do candidato. O entrevistador poderá interromper o candidato caso ele fuja do tema da pergunta. Nós informamos que o convidado, que é o candidato Marco Antônio Chico Preto, candidato a prefeito de Manaus, não está presencialmente aqui em nossos estúdios. Ele vai participar através de meio remoto. Por quê? Ontem, o candidato descobriu que estava com a Covid-19 e, assim, decidiu fazer a participação dele de maneira remota. A equipe do GDC, Grupo Diário de Comunicação, informou às assessorias de todos os demais candidatos sobre essa condição de Chico Preto. As assessorias concordaram que ele também pudesse fazer a participação dele via remota. Agora, a partir desse momento, nós teremos a entrevista com o candidato a prefeito de Manaus, Chico Preto, que é afiliado ao partido Democracia Cristã. Senhor candidato, bom dia, muito obrigado por sua participação. A partir desse momento, a gente lembra que o senhor terá 20 minutos no total e, ao final, mais 3 minutos para as suas considerações finais. Então, a partir desse momento, cronômetro contando. Primeira pergunta, candidato Chico Preto. Caso o senhor ganhe a eleição e assuma a prefeitura de Manaus, qual deve ser o seu primeiro ato na gestão municipal? Em primeiro lugar, Patrick, bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos do Grupo Diário de Comunicação, bom dia para os teus internautas, telespectadores e ouvintes da Rádio Diário. Respondendo a sua pergunta, o meu primeiro ato será mandar para a Câmara Municipal de Manaus um pacote de projetos que a gente chama de pacote anticorrupção. O primeiro projeto será estabelecer uma ordem pública e cronológica dos pagamentos que a Prefeitura Municipal de Manaus fará, ou seja, é uma ordem futura e não uma ordem pretérita, uma ordem de quem já recebeu. Mas sim a gente pretende colocar em internet para conhecimento de todos os fornecedores com seus valores, daquilo que foi fornecido, daquilo que foi entregue para a Prefeitura, para acabar com uma coisa chamada tráfico de influência, para acabar com uma coisa chamada propina para receber dentro da Prefeitura, que essa é uma realidade hoje presente. É impossível receber na Prefeitura Municipal de Manaus se você não se submeter a uma fila de propina. Eu afirmo isso como vereador, como candidato, e tenho enfrentado essa questão na Câmara Municipal de Manaus. A gente manda o segundo projeto, que é o Seguro Anticorrupção, para proteger os contratos da Prefeitura Municipal de Manaus de aditivos graciosos. Aditivos graciosos são aqueles aumentos do valor final da obra, do serviço que é contratado pela Prefeitura, através de um instrumento chamado aditivo. Tudo isso tem roubado o dinheiro do nosso povo. E quando o dinheiro é roubado, quando o dinheiro é desviado, falta para tapar o buraco da rua das pessoas, falta para comprar o remédio que está faltando na UBS, falta para reformar a quadra da escola, falta para ajeitar o campo de futebol da comunidade. Esse dinheiro desviado falta e muito para melhorar a vida das pessoas. Então, nosso primeiro ato é um pacote anticorrupção para a gente poder colocar ordem na casa e garantir que o dinheiro da nossa população será investido nas realidades, melhor, na realidade, nas necessidades
do nosso povo aqui na cidade de Manaus. Candidato Chico Preto, segundo questionamento. Como será o processo de escolha de eventual secretariado? É possível assumir compromissos não partidários antes da posse ou isso será negociado depois das eleições? Eu buscarei compor um secretariado técnico. Eu quero pessoas competentes, que entendam do assunto. Eu não vou me submeter, não é correto para com Manaus, para com as pessoas. Você está ali trocando cargos e botando gente incompetente porque você trocou com partido A, partido B. Esse tempo não pode mais existir. E são essas práticas que colocam aí Manaus numa série de atrasos, porque a gente viu, por exemplo, Secretaria de Esporte na Prefeitura. Sempre foi moeda de troca. Secretaria de Mobilidade Urbana. Sempre teve ali uma troca dentro da Prefeitura. E outros cargos. Então, isso não é correto. A gente precisa dos melhores quadros, dos melhores profissionais. Agora, não há problema algum em a gente dialogar com a sociedade civil organizada, dialogar, sabe, com a representação dos empresários, com a representação também dos trabalhadores, caso nós não tenhamos nomes para determinadas secretarias. Mas boa parte das secretarias da Prefeitura, eu já tenho aqui na minha cabeça nomes que eu gostaria de convidar e testar para me ajudar a administrar a Prefeitura Municipal de Manaus. Uma coisa é certa, eu só não trocarei cargos por apoio. Isso não é correto, isso prejudica a nossa população, isso prejudica a qualidade da resposta que a Prefeitura tem que dar cada vez mais na vida das pessoas que moram aqui na cidade de Manaus. Candidato Chico Preto, eu lembro que o senhor já tem 5 minutos já de entrevistas, restando menos ou pouco menos de 15 minutos. Terceiro questionamento, candidato. Quais suas propostas para retomar o crescimento da economia local frente à atual fase da pandemia causada pelo novo coronavírus? Patrick, e ouvintes e internautas, o nosso povo está muito machucado, está muito magoado com essa questão da pandemia, Brasil afora. Final do ano agora termina, é a última parcela do auxílio que paga o presidente Bolsonaro a milhões de brasileiros. Quando nós virarmos janeiro de 2021, a gente não tem mais esse auxílio, que é uma coisa super importante para a vida de muita gente, para a vida de muita gente simples, humilde, que está aí tentando sobreviver, fazendo bico, trabalhos que não são constantes, ou seja, uma hora tem, uma hora não tem. Então isso é muito preocupante para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas como um todo. Enquanto prefeito de Manaus, eu penso, em primeiro, a gente garantir o investimento nas obras públicas da prefeitura. Sabe por quê? Porque a obra pública gera emprego, principalmente para aqueles que têm menor formação. A construção civil, ela acumula pessoas que têm pouca formação acadêmica, mas são as pessoas mais simples, realmente, que precisam levar ali o seu sustento para casa. Então, a gente pretende fazer o levantamento das obras que, porventura, estejam paradas, retomar essas obras para aquecer a economia com obra pública na cidade de Manaus. De uma outra maneira, a gente também pretende olhar com muito carinho a condição do jovem, da juventude. Então, a gente vai pegar parte das dívidas da prefeitura, melhor, dos créditos que a prefeitura tem junto a empresas aqui em Manaus, e a gente pretende fazer uma negociação, o jogo do ganha-ganha. A empresa paga uma parte da dívida e a outra parte a gente troca por empregos, por contratações para jovens que estão aí buscando uma atividade econômica. Não é? A gente precisa desburocratizar a vida de quem quer empreender. O cara já está com dificuldade, ele quer empreender e a prefeitura ainda cria dificuldade com burocracia, com papelada, não dá. Então, a gente precisa ter olhos para essa questão, obra pública, tá certo? Fazer os investimentos corretos, aquecer a economia, desburocratizar a vida de quem quer gerar emprego e renda, tá certo? E olhar de forma muito atenta para o jovem e a gente poder incentivar a contratação de jovens com a troca da dívida por parte de emprego, de oportunidade e também nos contratos da prefeitura
a gente vai exigir que toda empresa que contrate com a gente, ela cumpra o menor aprendiz, que é também uma ferramenta importante que garante oportunidade de aprendizado e também de alguma remuneração para jovens a partir de 14 anos até 24 anos, se eu não me engano. Então, isso é fundamental e também restabelecer o diálogo da Prefeitura com o governo federal, com o presidente Bolsonaro, para que nós possamos ter os repasses, os convênios, as intervenções por parte do governo federal e também por parte do governo do Estado. É preciso sentar com o governador Wilson Lima. Eu não preciso gostar do Wilson, o Wilson não precisa gostar de mim, não é disso. A gente precisa ter compromisso com o povo, pensar no povo, porque é isso que a política significa. Você está aqui pela população, pelas pessoas, não por si. Então, a gente vai buscar essas intervenções para que a gente possa aquecer, manter aquecida a economia da cidade de Manaus. Penúltimo questionamento, candidato Chico Preto. Qual será o papel do vice-prefeito ou vice-prefeita caso o senhor ganhe as eleições? Ele ou ela pode assumir papel mais protagonista em uma eventual gestão do senhor? Patrick, antes das convenções, ou melhor, um pouquinho antes das convenções, você via aí a procura, né, dos partidos pelo vice. E a gente percebeu que várias foram as coligações que trocaram vice, porque o vice tinha tempo de televisão e o partido tinha fundo partidário. Eu não fiz isso. Eu não fui prestigiar nem tempo de televisão, tampouco dinheiro. Eu fui prestigiar história de vida, compromisso, firmeza, porque é disso que a gente precisa na prefeitura. Eu não preciso de fundo partidário na prefeitura, não preciso de tempo de televisão na prefeitura, eu preciso de caráter, de histórico, de capacidade de gestão. O meu vice é policial militar há 28 anos, é um coronel da Polícia Militar, alguém que tem a experiência de administrar, já administrou vários comandos da Polícia Militar em Manaus e no interior do estado, é um homem preparado para a gestão, é um homem que entende de segurança pública, e o tenente-coronel, o coronel Augusto César, terá protagonismo ao meu lado. É ele que vai me ajudar a reformular o papel da prefeitura com relação à segurança pública. É ele que vai me ajudar a reestruturar a Guarda Municipal, preparar a Guarda Municipal para armamento de fogo, para proteger o povo que está sendo assaltado, humilhado, constrangido nos terminais todos os dias, nos parques da prefeitura todos os dias, em praças públicas, principalmente no centro, todos os dias. Eu tenho um vice que com certeza coloca a prefeitura num outro patamar com relação à segurança pública, ajudando a gerir não só essa questão da guarda, mas a questão do trânsito em Manaus, porque ele também tem formação nessa área, ajudando a gerir a questão da defesa civil, ou seja, me permitindo sonhar com uma estrutura que a gente está chamando de Secretaria Municipal de Segurança Pública, para a gente poder trabalhar em conjunto com o governo do estado. Repito, eu não preciso gostar do Wilson, o Wilson precisa gostar de mim, mas a gente tem que ter o povo como maior foco, maior preocupação. E se a gente ganha a eleição, a gente senta com o governo federal e resgata esse papel da guarda, do trânsito e leva para a cidade, para os cidadãos no dia a dia, uma melhor resposta por parte da prefeitura. Acabar com essa história do povo estar sendo lascado todo dia nos terminais e a prefeitura hoje apenas diz o seguinte: isso é papel do Estado, a gente não tem nada para fazer. Tem sim, é papel da prefeitura buscar proteger os cidadãos que estão dentro dos terminais, dentro das escolas, dentro das praças, dos parques, no centro histórico, onde é um local muito forte para a questão turística, mas a gente vê hoje literalmente abandonados e o povo, jogado à própria sorte. Eu não quero mais conviver com essa situação. Por isso que o tenente-coronel Augusto César, ele é o meu vice, um homem firme, correto, que está abrindo mão da sua promoção, da sua última promoção na Polícia Militar, para me ajudar Manaus a gente levar a cidade para um outro patamar quando o assunto é a segurança pública e a gestão de um modo geral.
Candidato Chico Preto, eu lembro que o senhor tem ainda pouco mais de 7 minutos para a conclusão dos 20 minutos destinados ao senhor. E aí vai o quinto e último questionamento, antes dos outros 3 minutos das considerações. Em resumo, candidato, quais suas propostas para as áreas transporte público, educação, saúde e infraestrutura? Transporte público é fundamental realizar uma nova licitação, Patrick. Novas empresas, um novo contrato, e explico. Não dá para a gente fazer um novo modelo de transporte coletivo, não dá para a gente melhorar para o povo o transporte coletivo que está aí, por uma simples razão: você não consegue montar uma D20 em cima de um chassi de um Fusca. É impossível. É como eu calço 40 e eu tentar calçar 35, um sapato 35, não entra. A gente não vai conseguir fazer as mudanças que a população requer, que a cidade precisa, com as empresas que aí estão, com o contrato que aí está. Lamentavelmente, o atual prefeito renovou por mais 10 anos o contrato com as mesmas empresas que sucatearam o transporte coletivo nos últimos anos, ao lado da prefeitura. Porque o transporte coletivo é muito ruim. Ele está quebrando, ele está pegando fogo, ele está colocando em risco a vida de quem está lá dentro todo dia. E está colocando em risco também a vida de quem está no trânsito em Manaus, com esses ônibus velhos aí, que podem dar pane de freio, podem acidentar pessoas. Bem complicada a situação. Eu preciso de uma nova licitação. Isso é um compromisso do Chico Preto, realizar a nova licitação e ter um novo modelo. Para quê? Para valorizar o transporte de grandes distâncias. Sabe, sair do Viver Melhor, chegar no centro, sair do Mauazinho, chegar na Compensa. Porque o povo hoje, nesse exato momento, o povo, para andar nas pequenas distâncias, o povo já está se virando com Uber, com 99, com mototáxi, bicicleta. O povo não espera, não. O povo se vira. Então, pequenas distâncias, o povo já está se resolvendo. Agora, grandes distâncias, isso é caro. Então, a gente precisa de um transporte coletivo, que foque nessa questão, que ande sim numa faixa exclusiva da esquerda, mas eu tenho que retirar ônibus do centro, retirar ônibus da direita, e quando o povo estiver se deslocando nas principais avenidas e parar na estação de baldeação para trocar de ônibus, ele vai pegar um ônibus menor, para ele poder chegar no miolo do bairro onde ele quer. Com ônibus grandes, hoje, isso inclusive atrapalha o trânsito dentro dos bairros de Manaus. Tem que ser ônibus menores. Esse é o modelo de operação que eu penso para a cidade de Manaus. Além disso, na Zona Leste, realizar a licitação dos amarelinhos, que é uma modalidade importante para a Zona Leste e para a Zona Norte de Manaus, reconhecida pelo povo que mora nessas comunidades. Mas esse mesmo povo tem reclamado muito do comportamento de alguns desses motoristas. Eu não posso generalizar, tem bons profissionais. Porém, a gente precisa fazer essa nova licitação, garantir novos ônibus, novos investimentos e chamar o povo para nos ajudar a controlar a prestação desse serviço. Tá? Educação. Patrick, eu só vou nomear gestor, chamava na minha época, diretor, por competência. Eu vou abolir essa história de vereador, deputado, pedir para o prefeito para nomear diretor. Isso não é bom para a educação. A gente precisa garantir a competição de forma clara, transparente e honesta. Então, para ser diretor de escola, será processo seletivo. Pode anotar aí, você, meu amigo, minha amiga da CEMED. É compromisso do Chico Preto e eu tenho moral para fazer isso, você sabe. A gente vai fazer processo seletivo e ele vai ser gestor. E vai me ajudar a levar a educação para um outro nível. Concluir as creches que estão paradas. É uma demanda fundamental na cidade. Muitas mulheres precisando de creche. Então, eu tenho que concluir essas creches e é compromisso nosso. Garantir a formação continuada dos professores e garantir no Fundamental 1, que é ali da primeira até a quinta série, mais um professor dentro da sala de aula para reforçar o ensino para as nossas crianças. Na saúde, eu sonho com o primeiro hospital de baixa e de média complexidade na Prefeitura de Manaus. Pequenas cirurgias, tá? Que possam ser feitas sem complexidade, que a pessoa realize e, quem sabe, possa voltar para casa no mesmo dia. Isso é uma coisa que a gente tem que estudar um pouco mais, mas é um dos nossos objetivos, um hospital público dentro da estrutura
da Censa. Resgatar as unidades de saúde, que estão aí muitas abandonadas, sem profissionais. Eu tenho que preencher e levar saúde para quem está morando no bairro, porque ainda tem esse problema. As pessoas saem de um bairro para ir para outro para tentar encontrar saúde pública. Eu preciso colocar a saúde dentro de uma tecnologia, parar de ver o povo tendo que acordar 4 da manhã para pegar fila. O Bolsonaro pagou quase 60 milhões de brasileiros pelo celular. Candidato, lembro que o senhor tem, a partir de agora, 2 minutos para a conclusão do seu tempo. Perfeito. A gente tem que oferecer para o povo tecnologia, para o povo poder marcar, tá certo? Consulta pelo celular. É possível, e eu quero poder oferecer isso. Na infraestrutura, Patrick, rever o plano de mobilidade, tá certo? E, dentro da prefeitura, fazer o corte das despesas desnecessárias, muito aluguel de carro. Aliás, a gente vai chamar o Uber e o táxi para trabalhar com a gente nesse sentido, colocar o dinheiro direto no bolso dessas categorias e economizar também na ponta. A gente precisa rever muitos contratos na prefeitura que estão inchados, sabe? Muita gordura nesses contratos. E essa gordura, esse dinheiro que sobra, que vai permitir que a gente comece a fazer as obras de infraestrutura que a cidade precisa. Os alargamentos de via, os viadutos que ainda são necessários, viaduto ali da Bola do Produtor, tem ali da André Araújo com a Mário Ipiranga, enfim, tem uma série de intervenções na cidade que a gente precisa realizar para poder fazer fluir o trânsito, que é o calcanhar de Aquiles na vida de muitas pessoas. Portanto, de forma resumida, é isso. A gente vai fazer essas intervenções com muita transparência, com muita independência, porque Manaus está precisando de muita ação e menos blá, blá, blá. Mas eu tenho que explicar nesse momento o que a gente vai fazer. O senhor tem 30 segundos, quem me conhece candidato. sabe que eu sou um homem de ação, de atitude. O senhor tem 30 segundos ainda para concluir, candidato. Patrick, é isso. Educação, saúde, a infraestrutura, a economia, turismo, investir de forma muito forte, parceria público-privada, poder distribuir internet nessa cidade, que é não só fundamental para o nosso povo, mas também para o turista que vem aqui para fazer o seu vídeo, a sua selfie, o seu stories e ajudar a divulgar Manaus. A gente tem uma série de caminhos que a gente tem que perseguir para a gente poder dotar Manaus da melhor infraestrutura. Muito obrigado, candidato Chico Preto, que cumpriu também o seu tempo de 20 minutos, falando de temas que são os mesmos para cada candidato. Candidato Chico Preto, a partir desse momento, o senhor tem o tempo de 3 minutos para as suas considerações finais, a contar de agora. Em primeiro lugar, minha gratidão a Deus, Patrick, acima de tudo. Minha gratidão à minha família por entender esse momento, ao meu partido pela confiança e garantir o meu nome na disputa da Prefeitura Municipal de Manaus, a todos os meus candidatos a vereador pelo Democracia Cristã, agradecer ao Grupo Diário de Comunicação pela oportunidade, agradecer ao povo. O povo da minha cidade me fez vereador quatro vezes, o povo do meu estado, deputado estadual 2 vezes. Ou seja, ao longo dessa caminhada eu adquiri experiência, maturidade, tanto intelectual como emocional, espiritual e política. Porque é preciso ter maturidade política, porque o jogo é bruto, o sistema é bruto, para a gente poder resolver problemas. Mas eu estou pronto, estou preparado. Minha vida, como eu disse, comecei lá de baixo como vereador, tal qual aquele trabalhador que chega no canteiro de obras e começa como servente de pedreiro. Aí ele vai crescendo, vira pedreiro, ele vira encarregado, e aí ele está pronto para ser mestre de obras. Eu estou pronto para ser mestre de obras na minha cidade, para comandar, para decidir, para fazer acontecer. São 23 anos de vida pública e eu não tenho um escândalo na minha vida. Eu não tenho uma falcatrua na minha vida. Eu não tenho uma corrupção na minha vida. Manaus precisa de um ficha limpa, sabe? A gente tem que tirar da cabeça de muita gente aquela história do rouba, mas faz. Ainda tem muita gente que está presa, fulano rouba, mas faz. Não, ele roubou, ele deixou de fazer. Ele deixou de te dar saúde, ele deixou de te dar educação, ele deixou de te dar segurança, porque ele roubou. Então, um ficha limpa não vai roubar. Ele vai investir, ele vai dialogar contigo, ele vai fazer acontecer. E muita gente eu vejo ainda que ainda tem medo
sabe, assim, receio do ficha limpa. Não tenha, não. Vamos dar oportunidade. Você já deu oportunidade para os velhos políticos, que agora voltam, tentam novamente, né, voltar à cena. Você já deu chance em 2018 para o novo. O novo não está dando muito certo. Eu estou aqui, nem novo, nem velho. Pronto, preparado, confiável, ficha limpa e doido para trabalhar pela cidade de Manaus. O senhor tem ainda 30 segundos, enfrentar candidato. Problemas. E tenho a convicção de que isso é plenamente possível se você, ao meu lado, acreditar. Eu te convido a acreditar junto comigo. Que Deus te abençoe e te ilumine nas tuas decisões, povo de Manaus, que você vai tomar agora no dia 15. Que Deus abençoe a cidade de Manaus, que Deus abençoe a sua família. Encerrando o cronômetro, menos de 6 segundos ainda. Tempo encerrado. Candidato, muito obrigado mais uma vez pela participação. A partir de agora o senhor deixa de falar, mas o Grupo Diário já agradece ao senhor também. Muito obrigado por sua participação. Eu lembro que hoje à noite, sexta-feira, no Amazonas Diário, com Alex Braga, o programa vai entrevistar a partir de 18h30. Você vai acompanhar a entrevista que é gravada com o candidato Amazonino Mendes. Ele é do Podemos. Na semana que vem, o Amazonas Diário terá a participação de Romero Reis. E mais cedo, o Diário da Manhã vai ter a entrevista com o capitão Alberto Neto, do Republicanos. São agora 7h58 em Manaus. Para você que acompanha a Rádio Diário 95,7 FM, Record News Manaus, canal 27.1, informações sempre apuradas através do portal d24am.com, 24 horas interagindo com a notícia. Imagens obtidas pela Fiocruz e Inmetro mostram coronavírus em ação. Pesquisa conjunta conseguiu capturar a ação do novo coronavírus ao infectar células saudáveis. Alerta máximo contra a Covid-19 ameaça fechar restaurantes de Paris. Ministro da Saúde diz que medida começa a valer na segunda. TSE inclui em normas eleitorais medidas sanitárias contra a Covid-19. As medidas foram aprovadas nesta quinta-feira em plenário. Essas e outras informações você acompanha no portal d24am.com. Notícias 24 horas. São 7h59. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora na Record News. Daqui a pouco tem o Alerta Brasil, edição nacional. Outras informações locais, 11 da manhã com Jackson Nascimento, no 10 na TV. Ao fim do dia, Jackson volta com a equipe toda no resumo diário. E às 18 horas, a partir de 18 horas, Alex Braga ao vivo no Amazonas Diário. Aqui a gente vai para o intervalo e volta com muito mais informações. Até já.